Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma atividade de geografia. Bom, lá na página 25, nesse novo subtítulo, nós vamos falar sobre as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. O que isso quer dizer? Em que momento a água está interligada, as águas oceânicas estão interligadas com o nosso convívio no dia a dia. Bom, vocês vão ver que tem um texto aqui na página 25 da Isabela e do Tiago. Vocês vão perceber que ali no texto questiona se o Tiago, morando lá longe do oceano, lá longe dos mares, tem a vida dele influenciada por essas águas. E ali vai dar a mesma resposta. Em alguns aspectos, sim. Então, tem aspectos em que mesmo quem mora longe dos mares e oceanos é influenciado no seu dia a dia por eles. Mas como pode isso, prof? Se eles moram longe, o que tem no nosso dia a dia que está diretamente ligado aos mares e oceanos? Então, vamos lá. O sal que nós ingerimos, que nós usamos para preparar comidas, para temperar saladas, temperar as carnes e tal. O sal, uma boa parte dele vem dos oceanos. Também tem os peixes que nós nos alimentamos, que mesmo quem mora lá no interior, que quer comer um peixe de água salgada, é um peixe diferente do peixe do rio, peixe de água doce. Então, aqui tem a sardinha, tem os pescados, né? O atum, o bacalhau, o salmão são peixes que vêm de alto mar, vêm de oceanos e de mares. Então, quem tá lá distante dos oceanos, mais lá para os interiores, eles gostam de comer normalmente, né? Muitos deles gostam de comer esses peixes, e esses peixes são salgados. Então, alguns laboratórios, eles utilizam algas para produzir alguns remédios, para produzir shampoos, para produzir cosméticos. Tem componentes dos remédios homeopáticos que também são vindos dos mares. Então, vários detalhes do nosso dia a dia, mesmo quem mora perto do litoral quanto quem mora longe, recebe essa influência dos mares e oceanos, tá? Então, vamos lá. Inclusive, gente, os furacões que nós vemos na televisão, lá que vem destruindo tudo, eles normalmente começam lá nos oceanos e vão se aproximando das costas. Por isso que eles acontecem normalmente em regiões litorâneas, assim, onde a devastação é maior, tá? E aí, vocês vão ver aqui também na página 26 os oceanos e mares, tá? Então, vocês vão ver ali que vão ter destacado para vocês os oceanos: Atlântico, Pacífico, Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Como assim, prof? Esses dois outros ali. Então, eles são dois mares gelados do mundo. Então, eles são muito frios, muito mais frios do que os outros oceanos, que são os maiores, tal. E tem um tamanho extenso, mas pelo seu tamanho, eles não são tão curtos, que podem ser mares, mas também não são tão... eles têm uma extensão que já são considerados oceanos. Então, por isso eles também recebem essa nomenclatura de oceano, tá bom? E aí vocês vão ver ali na página 27 como é determinado o limite entre um oceano e outro. Gente, existe uma linha imaginária também que determina onde começa o mar e o oceano, que é a profundidade, até a cor da água é um pouco diferente. Então, vocês vão ver aqui também na página 27, ali no ícone do Saiba Mais, que entre um oceano e outro também tem limites, também tem essas divisões imaginárias ali, onde separam um oceano do outro, tá? Então, vocês vão ler esse texto e aí vão descobrir como que isso acontece, tá? Porque uma interpretaçãozinha de texto é importante para vocês. Belezura? E aí, vocês vão fazer as atividadezinhas
da página 27 e da página 28 sobre esses textinhos que nós lemos, tá bom? E depois disso, nós vamos pular lá para a matemática, beleza? Bom, lá em matemática, nós vamos começar na página 38. Mas, como na quarta-feira, semana passada, eu não encaminhei o vídeo, então eu vou fazer uma emenda aqui e vou explicar um pouquinho para vocês a matéria que foi na quarta-feira da semana passada, tá bom? Que era sobre frações de quantidade. Então, eu vou dar uma pincelada, porque ninguém me mandou mensagem me perguntando, então eu entendi que vocês conseguiram fazer. Quem me perguntou, eu ajudei, tá? Então, como foram 2 ou 3 crianças só que me perguntaram, eu entendi que vocês entenderam, que vocês conseguiram fazer. Eu vou explicar de qualquer forma para vocês conseguirem averiguar se a resposta de vocês está realmente certa, tá bom? E vocês não estão me mandando, gente, as fotos da apostila. Tem que mandar, é importante, porque daí eu corrijo. E se eu mandar a resposta de que tá errado, corrijam e me mandam a resposta corrigida, por favor. Então, vamos lá. Ali, então, tinha a fração de quantidade, onde tínhamos 12 meninas que jogavam voleibol e um quarto delas também participavam do time de basquetebol. Quantas meninas participavam dos 2 times? Então, ali vocês viram que tá bem explicadinho na apostila de vocês. Um quarto de 12, como é que nós chegamos em um quarto de 12? Vamos pegar 12, que é o valor total de meninas, e vamos dividir por 4. Por que por 4, prof? Porque eu quero saber o 1/4. Então, o valor do denominador é o valor de por quantos grupos eu tenho que dividir. Então, 12 dividido por 4, 3. Então, nós sabemos que 3 meninas desse time participam dos 2 times ao mesmo tempo, tá? E aqui teve um outro exemplo lá em cima, ó, um cesto de R$42. Prof, como é que eu faço quando é reais? Tiro 00. Tiro 00 que resolveu o problema. O 00 a gente coloca lá no final no resultado. Então, um cesto de 42. Como eu disse antes, você vai pegar o 42, que é o valor total que vocês têm, dividir por 6. Por que por 6 é o denominador? É a quantidade de divisões que eu quero dentro do meu inteiro. 7. Resultado é 7. Prof, e aquele reais lá do começo? Bota agora, vírgula 00, tá? Então, sempre vai ser assim, quando o numerador for 1, tá? Vocês vão fazer essa continha, pegar o valor do todo que vocês vão ter, né? Aqui no caso da letrinha B, 120 balas. Então, vocês vão pegar isso. E eu quero saber 1/3 de 120 balas. Então, o meu numerador é 1. Vou dividir pelo 3, que é o meu denominador. 120 dividido por 3 igual a 40 balas. Então era isso. E ali, quando o numerador é maior do que 1, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Então, a mesma coisa, vocês vão dividir assim como vocês tinham feito antes. Vocês vão fazer o mesmo esquema, pegar e dividir o inteiro pelo valor do denominador. Prof, mas lá o numerador era 2. Então, vocês vão pegar esse resultado que deu lá no final e vão multiplicar pelo valor que está lá no numerador. Se tiver 2, vão multiplicar por 2. Se tiver 3, vão multiplicar por 3. Se tiver 4, vão multiplicar por 4. Então, sempre vocês vão fazer o mesmo esquema. O valor total, R$81. Aqui o exemplo de vocês na letrinha A da página 31. R$81. Tira o reais. O reais a gente põe lá no final de novo. 81, 2/3 de 81. Vou pegar 81, dividir por 3. Consegui 27. E agora, prof, boto reais, 27 reais? Não. Lá em cima, eu queria 2/3. Então, vou multiplicar o 27 por 2, que é o número que está lá no numerador. 54. Agora, coloco reais, tá? O outro exemplo ali do lado, que é com o 3 no numerador. Exatamente o mesmo esquema. 140. Vamos dividir pelo valor que está lá no denominador. 7. Chegamos a um resultado de 20. Prof, e agora? Chegamos ao resultado final? Não, porque lá no numerador o número era 3, então vocês vão multiplicar por 3. Agora sim vocês chegaram no resultado final, 60 alunos,
tá? Então, sempre quando o numerador for maior do que 1, vocês vão fazer o valor total que vocês têm, dividir pelo denominador e depois esse resultado vão multiplicar pelo numerador. Parece confuso, mas é bem simples. Aí vocês vão ver aqui na número 1 da página 31, tem um gráfico, um gráfico redondo, onde vai ter um pedacinho pintado voleibol, um pedacinho pintado basquetebol e metade dele pintado futebol. E ali vai pedir para vocês representarem a quantidade em fração. Gente, em fração. Aqui essa bolinha está representando, esse gráfico está representando um valor total de 40 alunos. Não é 100, é 40, tá? Então, quando vocês vão pegar ali o gráfico para fazer, então vocês vão ter que levar em consideração que 40, tá? Beleza? Infrações. Infrações é a coisa mais fácil que vai ter de vocês fazerem aqui, porque vocês vão bater o olho e já vão ver. Vão ver que o voleibol e o basquetebol. Prof, mas parece que ele está dividido em 3 esse gráfico. Como é que eu vou fazer quando ele não está dividido em 4 partes iguais, ou em 3 partes iguais, ou em 2 partes iguais? Gente, vou pegar aqui e vou tentar ver se aparece o meu risquinho. Vamos ver se aparece o meu risquinho aqui. Tá vendo aqui que ele tá inteiro? Parece? Que ele tá inteiro? Então, ó, vou riscar na mesma linha onde tá dividido voleibol e basquetebol. Dividir exatamente aqui, ó. Agora ele é um gráfico de 4 partes iguais, tá? A única coisa é que ele estava pintado inteiro, aquele pedacinho, tá? Mas uma vez que você põe um risquinho no meio ali, você vai conseguir visualizar essa linha que antes era só imaginária e vai perceber que ele está dividido em exatas 4 partes iguais. Então, na hora de fazer as frações ali, de representar o futebol, voleibol, basquetebol, vocês vão ver que ele está... que a representação está ali, tá bom? É exata. Então, quando vocês vão ver que o voleibol e o basquetebol, eles estão divididos em quantas partes? Estão tomando quantas partes? Uma parte de quantas? E o futebol? O futebol está tomando quantas partes? 2 de 4. Prof, mas 2 de 4. Lembra que nós falamos de fração equivalente, onde nós poderíamos reduzir essa fração até o valor irredutível, até a menor fração possível? Então aqui, quando nós temos 2/4, nós conseguimos dividir por 2 ainda. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E nós conseguimos chegar a 1/2, tá? 1/2, tá? Então, a fração irredutível, tá bom? Então vocês têm duas maneiras de escrever a fração relativa ao futebol, tá bom? E aí as atividadezinhas ali que vocês fizeram, certo? Agora vamos voltar lá para a página 38, onde é a matéria de hoje. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Prof, como é que eu vou fazer para somar e para subtrair? Gente, vai ser aquela coisinha básica que vocês já sabem, tá? Quando o denominador é igual, nós vamos manter o denominador e vamos somar ou subtrair o número do numerador. Só isso. Vocês vão perceber que pelos exemplos que tem ali na página 38, ali o da colcha que a Helena e a avó dela estão fazendo. A parte colorida de amarelo tomam 9/40 de parte. E ali a parte cor-de-rosa, 12/40. Então, quanto que elas já coloriram dessa parte? Então, 9 mais 9/40 mais 12/40, que vamos chegar a 21/40, que é a parte que elas já pintaram, mas elas querem pintar todo ele. Quanto que falta? Como é que eu vou fazer essa fração agora para descobrir quanto falta? Então, vocês vão pegar, elas querem pintar o todo é quanto?
40 avos. Então, esse é o todo. Esse é o valor representado em fração de 1 inteiro, nesse caso, 40 avos. Elas já costuraram 21 avos. Prof, mas agora é uma subtração, nós vamos subtrair 40 avos de 21 avos. É exatamente a mesma coisa. Mantém o denominador, porque ele é igual, e vai subtrair os valores do numerador. Vai subtrair 40 de 21 e nós vamos descobrir que ainda faltam 19 avos para que elas pintem, costurem, aliás, a colcha toda, tá bom? E aí vocês vão ver aqui. Outro exemplo, né, da Helena, em que se mantém o denominador e se subtrai ou se soma o valor lá no numerador, tá? E lembrando sempre que possível, busquem fazer essa fração ficar irredutível, ficar o menor possível, sempre dividindo ela até ela chegar no menor número possível. Então, quando nós temos ali 2/8, nós ainda conseguimos dividir por 2, 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4. Então, 2/8 nós ainda conseguimos representar por 1/4 ainda essa fração, que ela ainda vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, vocês vão ver aqui nesse destacado, para adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e repetimos os denominadores. Então, é uma fração, umas continhas bem simples. Vocês vão fazer aqui da página, agora a partir da página 39 até a página 45 as atividades. Aqui na página 45 é só uma retomada do que vocês já aprenderam até nesse momento de matemática, tá? E eu vou pedir para vocês, para quinta-feira, eu vou mandar por escrito, mas eu quero que vocês assistam no vídeo também, né? Na quinta-feira, que vocês levem as apostilas para mim, para eu poder dar uma olhadinha e corrigir elas. Quero dar parabéns para quem levou as maquetes e os trabalhos para corrigir na data certa, na data solicitada. Quero dizer que eu preciso que se pedem, gente, porque a prof mandou no dia do meio ambiente. Então, a minha intenção era que vocês utilizassem materiais reciclados, e algumas crianças eu percebi que imprimiram, fizeram a maquete toda impressa e agrediram o meio ambiente para poder fazer uma maquete, vamos colocar assim. Mas eu gostei do resultado, independente, gostei do esforço, gostei que vocês pelo menos tentaram, se esforçaram e entregaram na data correta, tá bom? Então, eu vou estar entregando a nota para vocês na sequência também disso, certo? Era isso por hoje, gente. Amanhã eu mando mais uma atividadezinha para vocês. Se na hora de fazer a atividade ficar com dúvida, me manda uma mensagem. E beijos. Até amanhã. Tchau, tchau.